Oi, galera do segundo médio, vamos começar a nossa semana. Eu vou falar agora nesse vídeo sobre gêneros textuais. Nós falamos sobre o primeiro, né, que foram gêneros jornalísticos: notícia, reportagem, editorial, resenha e anúncio publicitário. Agora a gente vai começar com um outro tipo, né? Vamos falar sobre gêneros que contam e cantam. Então, se a gente for analisar aí só pelo título, gêneros que contam, então a gente vai falar sobre as narrativas, né? Então, envolve toda a técnica, todo o roteiro de uma narração, né? Então, temos que pensar nas questões do contexto, temos que pensar em personagem, fatos, a sequência lógica dos fatos, a gente tem que pensar em tempo, espaço, né? Narrativas, então nós temos um narrador, né, presente ali naquela história. Esse narrador, ele pode vir pra gente em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se ele vier em primeira pessoa, a gente vai ter aí um narrador também personagem, certo? Se ele vier em terceira pessoa, ele vai ser um narrador o quê? Narrador observador, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui, desse gênero, né, dentre as narrações, aqui, nas narrativas, nós vamos ver a crônica. Então, qual é a particularidade da crônica? Já sabemos que ele é um texto narrativo, né? Que o personagem é em primeira ou terceira pessoa, tem a sequência lógica dos fatos, tempo, espaço. Só que tem uma particularidade na crônica que a gente precisa prestar atenção, que é a seguinte: as crônicas, elas têm um papel de despertar no leitor o senso crítico dele, né? Então, quando a gente está lendo aquela crônica, e o assunto da crônica, em geral, são assuntos do cotidiano, né? E esses assuntos, enquanto a gente lê, a gente pode associar a nossa rotina, aos nossos conhecimentos, e das principais funções da crônica é, então, despertar no leitor o senso crítico, tá? Esse é um dos principais fatores da crônica, tá? Vou ler um trechinho aqui para vocês, tem inclusive no livro de vocês, que é o seguinte: a palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. A princípio, a crônica era o relato cronológico, né, o tempo, cronologicamente, dos fatos que formavam uma sequência narrativa de episódios históricos. A partir do século XII surgiram as crônicas breves, curtas, que eram relatos do cotidiano, sem grande importância histórica, que muitas vezes narravam acontecimentos individuais ou de pequenos grupos. Com o passar do tempo, a crônica evoluiu para o que conhecemos hoje, um gênero narrativo que nasce de motivos cotidianos, portanto, de assunto livre. Se eu me refiro a assuntos cotidianos, são assuntos livres, corriqueiros. É um comentário engraçado, filosófico, sociológico ou intimista de algum acontecimento. Quando eu falo intimista, no sentido de quê? De opinião, né? O autor ali daquela crônica, então, de uma maneira subjetiva, ele coloca ali sua opinião e seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto, né? A crônica é um texto literário geralmente veiculado por jornais, porém há livros de crônicas que, em muitos casos, são compilados de crônicas retiradas de jornais. Quero que vocês prestem atenção aqui para a gente finalizar esse breve conceito de crônicas, o seguinte: não confundir crônica com textos jornalísticos, que foi o que a gente fez, aquele grupo, né, aquele conjunto de textos jornalísticos. A crônica, ela muitas vezes ela está presente em jornais e revistas, mas não é um texto jornalístico. Como as crônicas, elas têm esse intuito de fazer a gente pensar e desenvolver essa crítica, né? Às vezes ela é confundido com o gênero jornalístico por ela estar veiculada a jornais e revistas. Mas não é. Os textos jornalísticos, vamos lembrar aqui, na sua maioria, né, eles são informativos, né, são impessoais, são objetivos, né, quer informar. Já a crônica, ela é subjetiva. Na crônica, o autor
coloca ali seu ponto de vista, sua opinião a respeito de um assunto, tá? Já nos gêneros jornalísticos, isso não acontece, ok? Então, aqui começando então os gêneros narrativos, né? Começamos por crônicas. Então, presta atenção agora lá no Google Sala de Aula, que eu vou colocar para vocês ali exemplos, tá? E umas palavrinhas-chave aí para a gente identificar esse gênero nas nossas atividades, tá bom? Beijo, boa semana pra gente. Até o próximo vídeo.